Boa noite, meus irmãos. Boa noite, internautas. Estamos aqui mais uma vez no canal de YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini para mais um Evangelho no Lar de mais uma terça-feira, né? Hoje, 18 de outubro. Uma data muito especial, né? Porque hoje é dia do médico. Então, segue o meu abraço para todos os profissionais da medicina e que Jesus os abençoe bastante para vocês poderem cuidar da nossa saúde, né? E também consta, né? Eu não sei se está certo, se não está, se estiver errado, depois alguém me corrija. Me parece que no dia 10, segunda-feira passada, segunda-feira retrasada, né? Foi aniversário do Centro Espírita Capitão Vendramini. Essa casa maravilhosa que faz um trabalho excepcional, tanto para os irmãos necessitados do espírito, como para os irmãos necessitados do corpo através da Arca de Noé, né? Então, um abraço a todos e pedido a Jesus que essa casa continue sempre trabalhando em prol do irmão carente. Bom, para quem não me conhece, né, às vezes tem alguém que ainda não me conhece, eu sou José Maria, sou do Centro Espírita Humildade e Caridade de Varginha, onde eu estou atualmente como presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que, como diz o meu amigo Pita, é o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, né? Sou também radialista espírita. Tenho um programa numa rádio comunitária aqui de Varginha, que chama Rádio Comunitária Princesa do Sul, onde temos o foco principal da divulgação da doutrina espírita e do movimento espírita, aquilo que está acontecendo no movimento espírita. Estamos aqui hoje para falarmos de um capítulo do livro Fonte Viva, que é o 93, né? Eu geralmente falo capítulo, tem gente que fala item, não sei, é nada mesmo. E se chama Altar Íntimo. Primeiramente, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Deus Pai maior, irmãos espirituais, aqui estamos mais uma vez para recordarmos passagens do Evangelho de Jesus e nessas recordações podemos angariar forças que serão muito salutares e benéficas na nossa caminhada rumo à perfeição. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a essa casa que nos disponibiliza esse canal para que possamos irmanarmos, estarmos todos juntos e que as boas vibrações que temos certezas estão sendo geradas nesse momento por aqueles que assistem, por aqueles que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, possa ser usado pelas equipes espirituais socorristas em prol de todos os necessitados, sejam encarnados, sejam desencarnados. Assim, com a permissão de Jesus, com a permissão da espiritualidade e com as bênçãos de Deus nosso Pai, vamos iniciar então mais um Evangelho nessa noite de terça-feira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e assim seja. Bom, meus irmãos, conforme a gente já falou, né, nós vamos falar do capítulo 93 do Fonte Viva, que é Temos um Altar. Eu estou conferindo aqui porque eu confundo muito Fonte Viva com Vinha de Luz, tá? Geralmente eu faço essa confusão. E, aliás, temos o altar, não, altar íntimo. Começa, né, com as palavras de Paulo aos Hebreus, quando ele diz: temos um altar. Isso está lá, né, como eu já disse, da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10, lá do Novo Testamento. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfume,
preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento de fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Emmanuel. Esses altares que o nosso irmão Emmanuel cita aqui no começo, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfume, na realidade, meus irmãos, se a gente for repensar e remontar a história, né? A história da humanidade, vamos retornar aí à época de Jesus e um pouco antes, nós vamos ver que esses altares nada mais são do que aqueles altares pagãos, no sentido da palavra, né? Aqueles altares que na realidade eram cultuados a outros deuses, não o Deus Pai maior que criou todas as coisas. Nesses altares se faziam sacrifícios, às vezes sacrifícios até humanos, sacrifícios de animais, né? E se achava-se kits com a divindade. Então, a gente pode dizer, nós que já conhecemos o espiritismo, já conhecemos o cristianismo, e mais ainda conhecemos a doutrina espírita, porque Emmanuel é muito sábio quando diz que se possuímos 1 minuto de conhecimento espírita, sabemos muito bem o que temos que fazer. Então nós que já temos algum conhecimento espírita e conhecimento cristão, sabemos que não é assim. Não é esse altar que Jesus quer de nós. Não é esse altar que o nosso Pai Maior quer de nós. Emmanuel cita aqui, né, nesse trabalho, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? E eu fui procurar na Bíblia, no Novo Testamento, né? Essa Bíblia é a tradução de João Ferreira de Almeida, e achei lá em São João, em João, o evangelista João, capítulo 4, no versículo que começa onde aqui? No versículo 14, que começa, onde Jesus trava uma conversa com a mulher samaritana.
Devo acrescentar, né, porque duas coisas interessantes, né, sobre Jesus. Olha para vocês verem. Nesse tempo de Jesus, judeu e samaritano não se conversavam. Eram duas, vamos dizer assim, raças, né? Desculpa, duas nações que não se picavam. Agora, o pior, não era lícito a um homem conversar com uma mulher se aquela mulher não estivesse acompanhada de seu marido ou do pai, ou do irmão, qualquer coisa. Com a mulher sozinha, não era lícito um homem conversar. Havia casos até que o homem, que a mulher era apedrejada. Felizmente, nós estamos falando de uma época, 2000 e tantos anos atrás, onde o machismo imperava, né? Infelizmente. Tá? Mas aí, retornando aqui, na realidade, não é no versículo, capítulo 4, não é no versículo 14, é no versículo 7, eu estou corrigindo aqui agora, e Jesus diz à mulher o seguinte: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E olha que ela diz aqui: sou mulher samaritana. Então mostra que Jesus estava infringindo duas leis da época. Ele não se conversava com mulher e judeu não conversava com samaritano. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Ela não sabia que estava conversando simplesmente com o governador do planeta Terra. Entendeu? Ela não sabia disso. Então, como ele era governador do planeta Terra, nada demais que ele conversasse com uma samaritana e com uma mulher. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E ele disse, aliás, ela continuou, né? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, beber ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dá dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais tirá-la. A nossa velha mania, né, de querer materializar tudo, né? Ela queria uma água que não desse sede mais, que ela não precisasse mais ter aquele trabalho de ir num poço pegar água, né? E Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Por que Jesus diz isso? Porque aí ele falou: bom, para aumentar, né, para alongar a conversa aqui, ela vai ter que estar com o marido. Aí eu posso conversar com ela, né? Mesmo sendo eu judeu e ela samaritana. Mas aí não vai ter problema, porque o marido dela está presente. Só que ela, né, lhe diz: não tenho marido. E ele diz: disseste bem, já tivesse 5. E o que tens agora, na realidade, não é seu marido. E ela então diz: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte e nos dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus diz: mulher, crede-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus significa que Jesus era judeu e ele era a salvação desde que se crê e se pratique aquilo que ele fazia, né? Mas presta atenção nesse pedaço, ó. Crede-me
ora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, né? E ele diz o seguinte, que vós adorais o que não sabeis. Aqui está muito claro, né? Vós adorais, aquele monte, né, do qual a mulher lhe diz, né? A gente até alongou aqui na parte da Bíblia, né? Porque na parte do Novo Testamento, porque para que para vocês possam, né, se quiserem fazer uma consulta, ter uma ideia do que é Jesus, o que Jesus conversava com essa mulher, né? Como eu disse, está lá em João capítulo 4, pode começar no versículo 4, mas a conversa realmente dele com a mulher conversa no versículo 7, entendeu? Mas então ele diz, não adorais o que não sabeis. Ou seja, adora aquele monte para eles era como se fosse um altar. Mas na realidade, o que acontece? Aquele monte não era o lugar de se adorar a Deus. Por isso que ele disse que adorais o que não sabeis. Olha bem uma coisa para vocês verem. É o que nós sempre fazemos, né? Adoramos estátuas, medalhas e outras coisas mais, sendo que não é assim que o Pai quer a nossa adoração. Não é assim que Jesus quer a nossa adoração. Não é assim que se adora o Jesus e o nosso Pai maior. Mas aí, olha bem para vocês verem, já o Paulo, que é onde a gente iniciou, né? Lá na sua epístola aos Hebreus, né? Onde ele diz temos um altar. Antes dele dizer temos um altar, tem uma coisa aqui muito interessante. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então presta atenção numa coisa, ó. Ele pede, né, que o coração se fortifique com graça. Graça é uma coisa espiritual, não é verdade? Não com manjares. Manjar é uma coisa material, não é verdade? Apesar de ser muito gostoso, diga-se de passagem, né? Não é coisa para mim, né? Porque eu sou diabético, né? Mas é uma coisa muito saborosa, mas é uma coisa material. A graça é uma coisa espiritual. Aonde nós estamos querendo chegar com tudo isso? Aonde está escrito aqui na mensagem de Emmanuel, no comentário dele sobre essa passagem de Paulo, mais ou menos não, lá no final, onde ele diz: comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Não adianta nada a gente comparecer, né, num altar muito bonito, né, que tenha Jesus, né, a imagem de Jesus, mais ou menos igual essa que está atrás de mim, tá vendo? Então que tem aquela imagem de Jesus, e a gente ajoelhar, fazer os sinais característicos, né, botar a mão no peito, e fazer aquele monte de prece e decorar. Não adianta. Não adianta. Se você não estiver disposto à sua reforma íntima, a mudar de pensamento, a mudar de atitudes, a se lembrar do teu irmão necessitado, não adianta nada você estar naquele altar. Mas no final ele ainda reforça, o Evandro reforça e diz o seguinte: adorando através do altar do coração. Está explicado o
temos um altar. O que Paulo quis dizer aos hebreus quando ele diz temos um altar? Ele não queria dizer que ele fez um altar de pedra, ou de mármore, ou de madeira. Não é isso. Ele quis dizer que nós temos dentro de nós um altar íntimo, que é onde nós adoramos a Deus. Mas esse altar íntimo, ele deve estar sempre ligado à caridade, ao amor ao próximo, à renovação. Nós temos que ter esse altar dentro de nós. Então é ali que nós fazemos a adoração. Não há necessidade de eu sair daqui de Varginha, andar 300 e tantos quilômetros para encontrar um altar para adorar a Deus e a Jesus. Não, dentro de mim eu consigo fazer isso com ele. Jesus, quando entrou em uma certa cidade, ele chegou perto, embaixo de uma árvore, olhou para cima e viu alguém lá em cima. Naquele momento ele diz para essa pessoa que era Zaqueu, o publicano: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O que Jesus quis dizer para Zaqueu? Zaqueu, eu não estou em cima, eu estou aqui. Eu estou aqui embaixo, próximo de você aqui. É como se ele quisesse dizer: Zaqueu, eu estou dentro do teu coração, é só você me procurar. Se você me procurar aí dentro do seu coração, você vai me encontrar. Daquele momento em diante, Zaqueu aprendeu a procurar Jesus. Porque ele falou, né? Se eu fiz algum mal a alguém, se eu vi algum prejuízo, eu restituo 4 vezes mais. Então ele aprendeu a procurar Jesus. Então às vezes eu vejo, né? Esses altares suntuosos, essas igrejas suntuosas, centros espíritas suntuosos, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu sou espírita, como vocês podem estar notando nesse evangelho. Mas eu, sinceramente, eu não concordo com aquele tamanho daquele prédio da Federação Espírita Brasileira. Para quê? Aonde Chico Xavier fazia suas pregações? Embaixo de um abacateiro. Aonde Jesus fazia suas pregações? No monte, na beira do lago de Genezaré, e em vários lugares assim. Então Jesus não está ali. Ele não está naquela suntuosidade toda. Jesus está nos lugares mais simples, dentro de nós, aquela música, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquela música cristã, espírita, muito bem cantada, né? Jesus está dentro de nós. É onde ele está. Certa feita, eu fui presidente de uma casa espírita aqui em Varginha, e numa reunião que a gente teve lá com os trabalhadores, com a diretoria, aquele negócio todo, uma das nossas irmãs questionou que o espírita era muito desunido, porque o espírita, aliás, porque aqui em Varginha tinha acontecido o seguinte, sabe, uma certa religião aqui tinha unido vários fiéis, vieram fiéis até de fora, e em menos de um mês eles levantaram um templo, que aliás ficou um templo suntuoso, bonito, etc. E que os espíritas não conseguiriam fazer isso. Mas aí eu relembrei aquela senhora que ela estava esquecendo de uma coisa, que os espíritas se uniam todo domingo de manhã, deixavam seus lares, deixavam o seu descanso e saíam batendo de porta em porta, pedindo alimento para aqueles que tinham fome. Isso não é união? É união. O que faltava mais? A gente ter aquela, vamos dizer assim, aquela coisa gostosa no íntimo,
de dar valor ao que tem valor, porque ninguém vai nos perguntar quando nós estivermos lá do outro lado da vida quantos quilos de alimento você arrecadou na campanha do quilo, mas vão te perguntar assim, o que você melhorou fazendo essa arrecadação. Então o que faltava em nós? A humildade e a união já tinha. Nós já tínhamos. Porque a humildade de bater de porta em porta pedindo uma coisa que não era para nós, a gente já tinha. E a união que de reunir todos e sair, né, do domingo de manhã, deixando os nossos lares, deixando o nosso descanso, deixando o nosso momento, né, de lazer, a gente já tinha. O que faltava? A gente aproveitar daquilo no nosso altar íntimo. Ao final daquele trabalho, a gente fazer vamos dizer assim, uma reflexão. Olha, o que eu aprendi com esse trabalho de hoje? Eu aprendi com aquele rapaz daquela casa que não se deve ser avarento. Com aquele outro rapaz que não se deve ser mal educado. Com aquele outro que a gente tem que receber todo mundo bem. E assim por diante. A gente fazer essa reflexão. Eu aprendi com aquele outro que a gente tem que repartir até um pouco que a gente tem com os outros. Aí nós estamos usando aquilo que o Emmanuel diz aqui, o nosso altar íntimo, que é o verdadeiro altar, que é aonde a gente faz a nossa adoração a Deus e a Jesus, aqui, dentro de nós. Não no altar de ouro, não no altar de pedras preciosas, não no altar de mármore, mas aqui, bem dentro de nós. O Emmanuel no início diz que é louvável esse tipo de ação, porque na realidade a gente precisa, aliás, ainda tem pessoas que precisam desse tipo de coisa, né, para fazer a sua adoração. Realmente é uma verdade, né? Se não tiver dia das crianças, ninguém lembra que existe criança no mundo. Se não tiver dia dos pais, os pais vão ficar no asilo sem receber pelo menos 1 ou 2 visitas dos filhos por ano. Se não existir Natal, ninguém nem se lembra que Cristo esteve aqui conosco. Então há essa necessidade, né? Mas nós, que já temos um pouquinho de conhecimento, que já conhecemos a doutrina espírita, que já conhecemos o cristianismo, que já conhecemos a vida de Jesus, a sua moral, que já sabemos interpretar as palavras de Jesus à luz da verdade, né? Uma verdade assim, vamos dizer assim, não total, porque a verdade total, como diz o próprio Jesus, só a Deus pertence, mas à luz de uma verdade que nos satisfaça, né? Então, nós que já temos esse conhecimento, não precisamos desses altares. O nosso altar íntimo nos sacia, nos conforta, nos ajuda a que nós nos tornemos pessoas melhores. Pensemos nisso. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Rogamos a Ele que nos dê um restante de semana com bastante trabalho, onde possamos estar sempre reformando dentro de nós o nosso altar íntimo, que ele nos sirva para nossas reflexões e para a verdadeira adoração a Jesus e a Deus, porque Ele não quer que nós o adoremos com palavras, com atos exteriores, com sacrifícios. Ele quer que nós o adoremos com a nossa reforma íntima, com a nossa busca do caminho melhor, com a nossa busca da perfeição. É isso que Ele espera de nós. Muito obrigado a todos. Jesus nos abençoe. E até uma próxima, que não está tão próximo, mas também não está tão longe. Próximo dia 27 de novembro estaremos juntos aí no salão de palestra do Capitão Vendramin. Um abraço a todos. Fiquem todos com Jesus.